Olá, começa agora mais um Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. E o tema de hoje aborda os direitos sexuais no Brasil. Quem apresenta a tese é o doutor em Direito, Rodrigo Dias. A incorporação dos direitos sexuais aos direitos humanos fundamentais. Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo como condição parcial para obtenção do título de doutor em Direito. Orientador, professor doutor Alexandre de Moraes. E para debater esse assunto, recebemos a doutora em Direito Público Alessandra de la Vega e o mestre em Direito Luciano Inácio de Souza. Doutora Alessandra, muito obrigada pela sua participação aqui na Academia. Obrigada a vocês. Obrigada, Luciano. Obrigado a você pelo convite. Bom, então vamos entender um pouquinho melhor desse tema tão interessante. Confira um rápido resumo da tese. A tese faz uma análise da normatização da sexualidade humana e como a interação entre o sexo e o direito foi afetada durante os anos pelas condições econômicas, políticas, culturais e até científicas. O autor defende o reconhecimento dos direitos sexuais como direitos humanos fundamentais. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Bom, eu queria começar batendo um papo aqui sobre o assunto, né, que você escolheu para a sua tese. Por que Estado, Sexo e Direito? Bom, existe um motivo que me levou a fazer essa tese e estudar o assunto, que é por curiosidade. Hoje em dia, nós estamos no século XXI e nós vemos na vida pública, no Congresso, ou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, uma determinada judicialização e politização das questões envolvendo o sexo e as questões conexas. Então, por exemplo, o Supremo decidiu recentemente sobre a questão do casamento homoafetivo. Nós temos uma série de questões ligadas à formação da família ou da exposição do sexo pela mídia, qual seria o limite. E é muito interessante que nós estejamos vendo essa realidade no século XXI. A minha pergunta foi a seguinte: se o sexo existe desde que o mundo é mundo, precede até a própria humanidade, por que no século XXI nós ainda estamos debatendo questões tão simples ou questões que deveriam ter sido resolvidas no curso da história há um tempo muito anterior? Isso não faz aparentemente sentido. Então eu procurei fazer uma pesquisa entendendo por que isso aconteceu. Quais são as razões que nos levam ainda no século XXI a discutir tantas questões ou às vezes até sermos reticentes em discutir, porque o sexo ainda é uma questão tabu. E como o direito participa, como é a interação entre o direito e essa questão da sexualidade, como o direito vem a normatizar essa questão. E para isso eu tive que fazer um estudo que é bastante complexo, né? Que foi tentar entender historicamente como nós chegamos até aqui, porque nós chegamos dessa forma. Quando nós analisamos questões conexas tratadas pelo direito, como por exemplo, matar ou roubar. Ninguém se questiona se é certo matar ou roubar. Então, por que a gente se questiona ainda como civilização o que seria certo ou não em termos de sexualidade? E aí, para a gente dar exemplo para o telespectador, quais são essas possibilidades que você abordou no texto? Bom, tem várias. E aí se confunde até com a própria metodologia do trabalho. Para nós entendermos como o direito regulamenta o sexo, a gente tem que entender que o direito, ele necessariamente representa uma determinada ideologia, que é a ideologia normalmente dominante, ou que é preponderante dentro da sociedade no tempo em que esse direito está em vigor. Então, necessariamente, o direito é influenciado por uma série de questões que são extrajurídicas, questões econômicas, questões científicas, questões culturais e questões sociais. E a minha tese, basicamente, busca entender quais são essas questões extrajurídicas que influenciaram o direito na regulamentação da atividade sexual desde a época pré-histórica até o século XXI. Então, eu faço um apanhado de como isso vem feito em diferentes sociedades, particularmente fazendo um contínuo de como isso acontece na civilização ocidental. Me chamou a atenção, você fala muito da questão econômica. Sim. Qual que é a relação entre o sexo e a economia? Aparentemente, sexo e economia não tem uma ligação a priori muito clara, mas todas as regulamentações, todos os paradigmas de regulamentação sexual que existem através da história, eles estão
efetivamente, intimamente vinculados à questão econômica. Isso é fácil de entender. Eu faço uma série de apontamentos no livro, mas eu vou te dar 2 como exemplos para se entender. Vamos imaginar a questão do adultério. O adultério sempre foi crime nas nossas sociedades, e um crime muito importante, e principalmente o adultério feminino. Nós temos uma posição dúbia com relação a isso. O adultério masculino é, de certa forma, tolerado, e o adultério feminino é alguma coisa muito grave em termos sociais. Isso tem uma razão. Criou-se essa ideologia não por um capricho de alguém, mas isso tem uma razão econômica, inclusive, muito importante. E é muito interessante, posso começar a dar um exemplo, para a gente ver qual é a correlação entre a economia e como ela faz com que determinada ideologia com relação ao sexo seja normatizada. Então, vamos imaginar o ser humano. O ser humano, quando nós estávamos em sociedades primitivas, antes da sedentarização, os seres humanos viviam como caçadores-coletores. Dentro desse tipo de sociedade, a função da mulher era importantíssima, porque não se sabia exatamente quem era o pai. E não se tinha noção, pelo padrão de vida que se levava na época, de que o ato sexual levava à gravidez. Isso veio acontecer num período histórico posterior, mais ou menos após, a grosso modo, 9.000 anos antes de Cristo. Então, antes da sedentarização, o único vínculo familiar que existia, que poderia ser notado, era com a mãe. Então, todas as famílias eram necessariamente matriarcais. E os homens tinham, claro, importância por serem mais fortes, e principalmente por terem acesso à carne, uma vez que o homem era caçador, e tentava, de alguma forma, barganhar o seu status na sociedade com base na força e na capacidade de caçar. Mas ainda a mulher era o centro da sociedade nessa situação. Aí acontece uma coisa, ela acontece em um evento que acontece em tempos diferentes, nas mais diferentes civilizações, mas inicia-se por volta do ano 9.000 a.C., que é a sedentarização. Com o advento da agricultura, o homem se sedentariza e começa a criar as pequenas cidades e viver uma vida diferente daquela dos caçadores-coletores. Quando uma pessoa é caçador-coletor e vive do que ele consegue pegar na natureza, ele não tem propriedade. O que ele tem de propriedade é aquilo que ele consegue trazer na mão. Quando a sociedade se sedentariza, começa a agricultura, começa-se pela primeira vez a criar o conceito de propriedade. A terra passa a ser uma propriedade, os bens passam a ser uma propriedade. Eu faço construções. E pela primeira vez surge o conceito de propriedade, que é um conceito revolucionário e que até hoje nós estamos tendo problemas. A divisão da propriedade na sociedade ainda é uma questão debatida até nos dias de hoje. E o que acontece? Pela primeira vez na história, o homem começa a dizer o seguinte: percebe-se a relação entre sexo e paternidade, e o homem diz assim: eu posso agora determinar o meu filho, e posso pela primeira vez passar a propriedade que eu tenho para a próxima geração. Isso é fundamental numa sociedade agrícola, fundamental. Então, a necessidade do homem se assenhorar sobre a sexualidade da mulher e impedir que qualquer outro homem tenha acesso a ela, é importantíssimo, é uma questão vital para o próprio sistema econômico da sociedade. E ela interessa não só aos homens, mas principalmente, mas também às próprias mulheres, porque como a base necessária para a transmissão da propriedade desse jeito, as pessoas conseguiram estruturar uma sociedade que fazia sentido da transmissão da propriedade de uma geração à próxima. Surge nesse momento a necessidade, então, social de que a sexualidade da mulher seja controlada. Isso teve consequências terríveis para as mulheres, que até hoje nós sentimos. Essa forma de subordinação da mulher ao homem, ela começa a ser institucionalizada. E ela é feita através da violência, através de todos os recursos que aquela sociedade tinha, que era evidentemente ainda muito primitiva. E quando surge a história escrita, quando surgem os primeiros códigos escritos, como o Código de Hammurabi, essa situação já está totalmente estabelecida. A mulher já é uma propriedade do homem. Ela cultural, né? Ela nasce propriedade do pai, ela vira propriedade do marido, e se o marido morre e ela por acaso se torna viúva, ela passa a ser propriedade do filho. Isso, que começou por uma questão sexual, foi se abrindo para atingir todas as esferas da sociedade.
travando-se ou restringindo-se o acesso da mulher à vida pública. E é uma questão pontual que surgiu naquela época e que continua a existir por grande parte da sociedade, da evolução humana, e que até hoje afeta a posição da mulher na sociedade. Hoje em dia, isso não faz sentido, porque existem testes de paternidade, a mulher tem sua independência financeira, então a propriedade passa não só do homem para os filhos, mas da mulher para os filhos também. Então, isso mudou. Então, a liberação feminina, ela não é, na verdade, uma questão dissociada das questões econômicas subjacentes e das questões científicas também subjacentes. Tá certo. Doutor, você também fez uma pesquisa histórica, né, para fazer esse trabalho e indicou alguns livros para a gente, então vamos conferir agora quais são. Em Defesa das Liberdades Laicas, de Roberto Arriada Lorea, editora Livraria do Advogado. Direitos Humanos Fundamentais, de Alexandre de Moraes, editora Atlas. Dimensões da Dignidade, Ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional, de Ingo Wolfgang Sarlet, editora Livraria do Advogado. Rodrigo, e por falar em livros, a sua tese também resultou em um livro. Você também acrescentou, atualizou um pouquinho? Sim, esse livro foi feito com base na tese, ele é um livro editado pela SRS e tem a tese e alguns aperfeiçoamentos que eu fiz depois. O assunto que nós tratamos é um assunto único e tem pouca literatura no Brasil. Então, quem não necessariamente queira comprar o livro também pode ter acesso à própria tese no site da USP. Bacana, é verdade. A referência bibliográfica é escassa, né, para esse tema. Escassa. Bom, Rodrigo, agora que a gente já entendeu um pouco melhor a sua tese, fica à vontade para concluir esse estudo para a gente. Bom, o objetivo dessa tese, então, era trazer o debate e tornar um pouco mais racional o debate que nós temos. Hoje em dia, nós discutimos as questões relativas à sexualidade, ao sexo e as questões conexas de uma forma que me parece pouco racional. A gente ouve muitas vezes pessoas, até celebridades, dando opinião ou falando questões de fé ou coisas do gênero, o que evidentemente não faz sentido dentro de um Estado laico e dentro de uma sociedade que tem que se basear em critérios racionais. Então, o objetivo foi buscar entender quais as razões que levam ao direito tomar determinadas opções axiológicas com relação ao sexo. E essa tentativa, claro, é de tirar qualquer obscurantismo e entendermos exatamente por que isso aconteceu. E se a gente fizer uma análise histórica, a gente vai ver que sempre a normatização do sexo, ela ocorre numa tentativa de negociação entre os interesses pessoais das pessoas e alguns interesses coletivos que a sociedade tenta proteger para permitir o funcionamento normal da sociedade num determinado contexto histórico que, como eu digo, tem um substrato econômico e científico e cultural muito diferente. E é exatamente pela mudança dessas questões subjacentes que se discute tanto e tem que sempre reavaliar a maneira como a gente encara essas questões. E a gente vai debater esse tema ainda mais no próximo bloco. Te peço um minutinho, Rodrigo, a gente faz uma pausa, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Academia e o tema de hoje é a incorporação dos direitos sexuais aos direitos humanos fundamentais. A tese é do doutor em Direito Rodrigo Dias e agora a gente começa então o debate. Estão aqui com a gente a doutora em Direito Público Alessandra de la Vega e o mestre em Direito Luciano Inácio de Souza. Vou começar com você, Alessandra, pode ser? Ok. Eu acredito que no campo do direito seja uma obra de vanguarda, porque nós, no campo jurídico, temos um pouco de dificuldade em reconstruir esses aspectos históricos. E, na verdade, esse é o ponto da primeira provocação. Perpassou toda a tese a percepção sua de uma necessidade de articular melhor o direito numa estabilidade que é inerente do campo, né? Decidibilidade, normatividade. Eu queria explorar melhor esse aspecto com você. Como falar em direitos humanos fundamentais, englobando a sexualidade nesse campo, em pleno século XXI, com tantos protagonistas, com tanta diversidade. Então, essa é uma curiosidade. É uma pergunta interessante e eu tento responder da seguinte forma.
A sexualidade humana ela não se autorregula como dos animais. Nós somos seres muito mais complexos. Então, nós precisamos de uma regulamentação de como exercer a sexualidade dentro da convivência humana. Isso é muito difícil. Em cada momento histórico, nós temos que usar, a meu ver, princípios éticos que condizam com a nossa evolução civilizatória. Os nossos instrumentos jurídicos estão claramente defasados com relação a isso. Nós temos uma espécie de, paradoxalmente, diversos princípios e diversas opiniões convivendo de forma não harmônica na sociedade. E os nossos institutos jurídicos claramente não dão as respostas necessárias às novas tendências que nós estamos vendo. Isso é muito difícil. Eu parti do pressuposto que, dentre essas questões, a solução tão complexa, a solução mais efetiva seria utilizar os princípios éticos que nós temos nos tratados internacionais de direitos humanos. Me parece um guia bastante seguro, porque eles respeitam de uma forma os direitos da coletividade e também direitos essenciais aos cidadãos. Então, quando nós falamos de liberdade, de igualdade, são direitos que, ao meu ver, atentam à própria diversidade que existe dentro das questões envolvendo o sexo. Respondido? Perfeitamente. Tá certo. Luciano? Ótimo, perfeito. Bom, primeiro, Rodrigo, parabéns pela tese, realmente uma aula histórica, como bem colocou a Alessandra. Essa forma que você engendrou toda a sua tese, realmente foi bem interessante. Eu queria talvez trazer um pouco, aproveitando um pouco dessa parte histórica, que até um pouco você relatou para a gente no primeiro bloco, como você vê, dentro de toda essa evolução dos direitos sexuais, esse debate recente que a gente está tendo com relação ao Estatuto da Família, e em que ponto isso entraria nesse contexto histórico? Obrigado, eu acho a questão muito interessante. Eu vejo esse debate, da maneira como está sendo feito, relativamente inócuo. O que nós temos é um grupo de deputados com tendências religiosas conservadoras que estão tentando, de alguma forma, impor essa visão sobre a sociedade. Algo que não vai funcionar pelo seguinte, porque as respostas que a religião dá a essas questões de sexualidade, elas foram criadas há 5 a 3 mil anos, quando a situação do ser humano era completamente diferente. Nós não vivíamos em cidades, nós não tínhamos passado pela Revolução Industrial, nós não vivíamos numa sociedade informatizada como existe hoje. Então, é impossível tentar utilizar as mesmas respostas que a humanidade deu há 5 mil anos atrás para uma realidade existente hoje. Simplesmente não vai funcionar. É por esse motivo que quem foi contra o divórcio perdeu a batalha, quem foi contra a pílula anticoncepcional perdeu a batalha, quem foi contra o casamento homoafetivo perdeu a batalha, ou seja, não dá para virar o relógio da história para trás. A situação dos seres humanos hoje, a nossa vida cotidiana no século XXI é muito diferente da vida agrária que nós vivemos quando, por exemplo, surgiu o cristianismo ou outras religiões monoteístas. É impossível tentar fazer o relógio da história voltar para trás. Então, ainda que essas pessoas consigam momentaneamente determinado sucesso usando seu poder político, é evidente que a médio e longo prazo esse tipo de visão não vai ter sustentabilidade. E é por isso que eu acredito que a gente deva reformar o debate e torná-lo mais racional para que cheguemos realmente a conclusões mais efetivas. Rodrigo, agora um aspecto que me chamou a atenção, metodológico, até mesmo epistemológico. Eu vi na bibliografia e na própria construção de toda a sua narrativa, justamente a sua preocupação em relação à literatura brasileira, uma articulação com referenciais teóricos que são estrangeiros e tudo mais. Nesse sentido, eu queria explorar melhor esse aspecto relacionado a como criar ou elaborar uma teorização genuinamente brasileira que também se ocupe de problemas que são particularmente brasileiros. É difícil. Eu tentei, mas o material é bastante escasso e eu fiz uma primeira tentativa. Inclusive, um dos objetivos dessa obra é trazer todos esses assuntos novos e estimular o debate. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão se interessar e vão acrescentar aquilo que eu comecei, porque eu acho um debate muito importante e do qual nós vamos ter muitos desdobramentos nos próximos anos. Quando eu fiz o histórico da regulamentação do sexo no Ocidente, evidentemente que eu tive que fazer uma parte para o Brasil, porque o Brasil tem características só nossas.
nós somos um país que tem uma dubiedade moral muito grande, particularmente com questões relativas ao sexo. O que me surpreendeu quando eu morei nos Estados Unidos, o Dr. Luciano até foi meu colega de LLM nos Estados Unidos, e eles têm uma visão completamente diferente da nossa. Por exemplo, lá não pode sequer aparecer um seio nu de uma mulher na televisão, que é algo completamente diferente do nosso. Mas o brasileiro, por sua vez, também tem uma dubiedade entre extremo moralismo e extrema licenciosidade, que a gente precisa resolver. É uma coisa meio esquizofrênica. Nós vivemos num país que é extremamente machista, que tem uma mulher como presidente. Nós vivemos num país que tem a maior parada gay do mundo, mas que uma moça que nem aquela Geise Arruda, porque usou um vestido curto na faculdade, quase foi linchada. Então, a gente tem muito São paradigmas, São paradigmas e são situações paradoxais, na verdade, que a gente precisa lidar com isso. A gente precisa fazer uma busca dos nossos princípios e tentar conciliar, né? Quem vê o carnaval e vê determinadas manifestações não entende como nós, na nossa vida cotidiana, podemos ser muitas vezes tão moralistas, né? E essa dicotomia a gente precisa trabalhar muito. Por isso é difícil construir uma teoria ou uma doutrina nesse sentido. E por isso também, porque eu usei também tantos textos da literatura e textos extralegais para tentar entender o que acontecia dentro do nosso contexto particular. Bom, tem só uma segunda pergunta, Rodrigo. Bom, eu concordo com você, os direitos sexuais têm evoluído de uma forma fantástica recentemente. Mas eu queria que você explorasse um pouco mais, dentro da pesquisa que você fez, sob o ponto de vista jurídico, realmente nessa perspectiva, o porquê encaixar esses direitos sexuais em direitos fundamentais? O porquê que você entende dessa forma? Bom, essa é uma posição minha e que, na verdade, tem sido adotada cada vez por mais países, inclusive recentemente pela ONU. A ONU começou a considerar, desde a década de 70, eu acredito, o direito das mulheres como direitos fundamentais e, mais recentemente agora, direitos de outras minorias sexuais. Porque, na verdade, o que a gente vê é que os direitos sexuais não são, per se, direitos humanos no sentido clássico, mas sim, se a gente observar, eles são manifestações de direitos humanos já existentes aplicados à seara da sexualidade. Então, por exemplo, quando a gente vê um caso de uma pessoa que foi agredida na Avenida Paulista, parece que teve um rapaz que levou uma lâmpada, né, na Avenida Paulista. Então, a princípio, conforme a mídia noticiou, por causa da sua orientação sexual, a gente não está tratando de um direito sexual, a gente está tratando de direito à segurança. Verdade. É um direito tradicional, aplicado, nesse caso, a uma questão que tinha a ver com a sexualidade. Quando a gente fala em liberdade, por exemplo, de casar com uma pessoa do mesmo sexo, ou de uma mulher exercer livremente sua sexualidade, ou enfim, qualquer outro direito que a gente trate, são, na verdade, direitos relativos à liberdade, à igualdade, direitos que já são direitos fundamentais e que precisam ser aplicados na seara dos direitos sexuais, ou na seara das questões envolvendo o sexo. E existe uma certa reticência nisso. Inclusive, globalmente, alguns países que têm clara resistência. Normalmente, os países muçulmanos, em que os direitos das mulheres são muito desrespeitados, tendem a ter uma certa resistência. Dizem, nós respeitamos os direitos humanos desde que não contrariem determinados princípios culturais nossos. Quais são esses princípios culturais? Exatamente os princípios culturais que não respeitam as minorias sexuais, que impedem que as mulheres se desenvolvam e tenham uma vida em pé de igualdade com os homens. Então, na verdade, quando nós falamos de direitos sexuais, nós estamos falando de outros direitos humanos já existentes, simplesmente aplicados a essas realidades específicas. Que muitas vezes não são respeitados. Que muitas vezes não são respeitados. Exatamente por isso as discussões que nós estamos tendo ainda hoje. Rodrigo, muito obrigada pelas suas explicações. Nosso programa chega ao fim, o tempo é curto, mas eu agradeço a sua presença aqui na academia. Obrigado pelo convite. Bom, agradeço também nossos debatedores. Alessandra, muito obrigada. Muito agradecida pelo convite. Obrigada, Luciano. Obrigado. E você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Mande um e-mail para a gente. É academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vai ver aí na tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau.
Brasil.